Boa tarde, crianças! Paz seja convosco, amém? Quem aí está preparado, pronto, animado, muito mais que animado para cultuar a Deus? Amém! Glória a Deus! Então, vamos fechar os nossos olhos. Eu te convido para fechar os olhos, colocar a mão à altura do seu coração e fecha os olhos como a tia Dani já ensinou, com os olhos bem apertadinhos, e vamos agradecer ao Senhor, tá certo? Amém. Senhor Jesus, neste momento, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida e por mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui cultuando, Pai, na tua presença. Deus, eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor está em cada lar de cada criança. Vai, Senhor, falando com cada uma delas nessa tarde. Nós te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é o único Deus da nossa vida, poderoso, grandioso e que está em nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as tuas crianças e abençoa o nosso culto para a glória e para a honra do teu nome. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor? Quem aí está animado para louvar? Então, levanta aí do seu lugar, se levanta, se alonga, se desperta e vamos pular, vamos dançar, vamos louvar, tá certo? Mas antes de eu colocar aqui o louvor, deixa eu dizer a você qual o tema dessa tarde, qual o tema de hoje para o nosso culto. Olha só, o tema de hoje é Escolhido de Deus. E eu digo a você que você, criança, é escolhido e escolhida de Deus. Se você não sabe, desde antes mesmo de a mamãe saber que estava grávida, que estava à espera de você, que você estava, já no ventre dela, Deus, ele já tinha lhe escolhido, já tinha planejado como você seria, ele já sabia, ele já estava sabendo, ele já sabia, ele sabe de todas as coisas, ele sabia como ia ser o seu futuro, que você ia nascer, que os seus olhos iam ser pretos, que o seu cabelo ia ser longo, o seu cabelo ia ser, você ia nascer carequinha. Deus, ele sabe de todas as coisas e você é escolhido de Deus. Então, vamos louvar e depois a gente vamos para a hora da palavra, onde nós iremos falar sobre o tema Escolhido de Deus. Amém? Glória a Deus. E esse louvor fala que louvar é bom demais. Então nós vamos louvar, porque louvar é bom demais. Se você sabe cantar, você canta. Assim, ó, Tia Dani. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição. Deus no meu corpo, eu vou louvar a Deus. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Cantar louvores a Jesus, louvar é bom demais. Eu sempre quero andar na luz, louvar é bom demais. Cantar louvores a Jesus, louvar é bom demais. Eu sempre quero andar na luz. Com toda a perfeição, cabeça comprimento pra sua adoração. Deus, eu vou louvar a Deus. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, louvar é bom demais. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Bom.
Louvar é bom demais. Louvar é bom demais. Cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais. Eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais. Louvar é bom demais. Eu sempre quero andar na luz. Cantar louvores. Eu sempre quero andar na luz. Eu sempre quero andar na luz. Cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais. Eu sempre quero andar na luz. Glória a Deus. Deus fez o meu corpo. Eu sou escolhida de Deus, então Deus fez o meu corpo com toda a perfeição. Cabeça, comprimento, como eu falei a vocês. Cabelo, nariz, olho. Tudo foi Deus que fez em nós. Ele que escolheu. Por isso, ó, como nós somos tão especiais para Deus. Deus não fez todo mundo igual. Ele teve o cuidado de fazer cada um de nós, cada um com seus detalhes, com toda a perfeição que Ele criou, que Ele que fez. Ele não fez todo mundo igual. Tipo, eu sou Deus. Se Ele fizesse, maravilha, mas Ele fez, ó, como a gente é tão especial para Deus, que Ele fez cada um de nós com as nossas qualidades, os nossos talentos, as nossas fisionomias, cada um com a sua, não é isso? Então, porque nós somos muito especiais para Deus. Mas, mesmo sendo diferente, cada um, né, com o seu jeitinho de ser, assim como Deus nos fez, nós somos imagem e semelhança dele. Então, ó, nós somos todos filhos de Deus e escolhidos por Ele. Glória a Deus. Vamos cantar outro louvor? Esse é bem divertido também, tá certo? Você olha pra mim e faz, tá certo? Ó. Olhe pra direita, olhe pra esquerda, Olhe para trás, olhe pra mim. Gira no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Quero ouvir. olhe pra direita, olhe pra esquerda, Olhe para trás, olhe pra mim. Gira no lugar e começa a cantar. Chegou a hora de você dizer sim. Jesus é bom? maravilhoso, Sim, é poderoso, é minha luz. É meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos, Eu quero ver você os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Sim, se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, Sim, é poderoso, sim, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sim pra Jesus. sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga sim pra Jesus. Em todo tempo diga sim pra Em todo tempo diga sim pra Jesus. Jesus. Eita, nós aí dizendo sim. Glória a Deus. Jesus é bom, sim. É poderoso, sim. É maravilhoso, é a nossa luz, é nosso amigo, está conosco. E em todo tempo nós vamos dizer sim, Jesus. Mas agora nós vamos ouvir a palavra de
Deus. E foi Ele quem nos escolheu. Então, eu vou pedir a você, criança, que abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7. Eu vou estar abrindo em outros versículos também, tá certo? Lendo para vocês. Porque tudo que nós falamos é da Bíblia, que é a palavra de Deus, tá certo? Então, olha só. Hoje eu vou falar para vocês de um menino que foi escolhido de Deus. Por quê, tia Dani? A tia Dani vai explicar um pouquinho do começo para vocês entenderem, tá certo? Olha só. Atualmente tinha um rei em Israel chamado Saul. Mas Saul não estava agradando a Deus. Saul estava fazendo o que parecia bom aos olhos dele, e o Senhor não queria mais Saul como rei de Israel. O Senhor Deus não queria mais. Aí o Senhor falou com um profeta chamado Samuel, que é aquele Samuel que a tia Dani falou a vocês, que a mãe dele orou. Vocês lembram que a mãe dele orou? O nome da mãe dele era Ana. E ela orou pedindo um filho, não foi? E que se Deus desse um filho a ele, ela iria entregar ele, não era? Na casa de Deus para servir a ele. Então é esse menino Samuel, olha só, ele cresceu e ele estava servindo a Deus, só que ele já estava velho. Aí Samuel, né? Deus permitiu Saul ser rei e Samuel ungiu Saul, mas ao longo da caminhada, Saul começou a fazer as coisas erradas, começou a não ter sabedoria, começou a não dar ouvido ao que Deus falava a ele, e o Senhor não queria mais Saul como rei. Aí sabe o que aconteceu? Que nós vamos ler aqui. Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, que lá ele iria encontrar um rei, que lá ele iria encontrar um menino de Deus, um escolhido de Deus. Então eu quero ler aqui junto com vocês, que no tema diz assim, ó: porque Deus, ele ungiu Samuel como rei. Então, ungiu Davi. Ó, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então, a tia Dani já falou, o escolhido de Deus que nós vamos falar nessa tarde é Davi. Isso mesmo, nós iremos falar um pouquinho sobre Davi. E Davi, ele foi escolhido por Deus. Olha só. Então, lá no versículo 7 do capítulo 16, diz o seguinte: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso mesmo. Então, Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, que Jessé é o pai de Davi. E Davi tem outros irmãos, mais 6 irmãos. Jessé tinha 7 filhos. E o Senhor mandou Samuel ir lá, né? Porque ele iria ungir um dos filhos de Jessé como rei. Mas olha só o que Deus disse a Samuel: não se atente, não vá olhar para a aparência, nem para a estatura, porque Deus não vê como o homem vê. Porque se Samuel ele fosse escolher pelos olhos dele, ele ia escolher o mais velho, o mais forte, o mais alto, que tivesse na experiência nas guerras, um homem mais preparado aos olhos dele. Mas o Senhor disse que não queria um homem que fosse formoso aos olhos por fora, mas Deus estava procurando um homem segundo o seu coração.
E Davi, falar um pouquinho de Davi, Davi ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele era pastor de ovelhas. Mas Davi, ele tinha um coração bom, Davi, ele era temente, ele era obediente. E olha só, crianças, que coisa muito importante que a tia Dani vai deixar aqui para vocês. Pega aí. Que Davi, ele era obediente ao pai dele. Então, Davi nos ensina que nós devemos também ser obedientes, não é? Então, vamos aprender isso. Olha só. Aí, Deus disse que ele olha para o coração. Então, a primeira lição que eu quero deixar também para vocês, que o nosso coração, o nosso interior, Deus ele vê. Então, o Senhor, ele sabe se nós somos bondosos, como está sendo o nosso coração, se nós estamos deixando tristeza, raiva, ou se nós estamos pensando coisas mais contra o nosso irmão. Porque Deus, ele olha, ele examina o nosso coração. Então, por isso que o nosso coração tem que estar assim, ó, limpinho. Para sempre que Deus olhar para ele, ele ficar muito feliz e que nós sejamos sempre aprovados, tá certo? Então, crianças, no versículo aqui 13 do capítulo 16 diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Então, quantos filhos Jessé tinha? 7. E Davi, ele era o mais novo, o mais moço. Que ele cuidava das ovelhas do seu pai, isso mesmo. E Davi estava nesse momento que Samuel chegou na casa de Jessé, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele olhou para cada um dos irmãos do filho de Jessé e Deus, não é esse, não é esse. Aí acabou todos os filhos e Samuel, e agora? Quem é que Deus quer escolher para ser, que eu unja para ser rei? Aí Samuel perguntou se havia ainda algum. Aí Jessé falou que ainda havia um filho mais novo que estava apacentando, cuidando das ovelhas. Aí Samuel mandou chamar Davi e Davi ele foi ungido por Samuel, agora que eu acabei de ler. E olha que coisa maravilhosa, que é a segunda coisa que eu deixo para você. A primeira é que Deus ele olha o coração. Ele não olha para a aparência, ele olha para o nosso coração. Outra coisa muito importante, naquele momento que Davi ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então a segunda coisa é que o Espírito Santo do Senhor, ele esteja aí bem pertinho de você, dentro de você. Tá certo, crianças? Então, ó, primeiro, tenha o seu coração limpo, para quando Deus sempre olhar para o seu coração e Deus sempre vai estar dentro dele quando ele estiver limpo. O segundo é que você seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aí Davi ele foi ungido e ele continuou, né, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele não foi assim logo ser rei não, tá? Aí Davi continuou lá na casa do seu pai e tal, normal. E sabe o que aconteceu? Estava acontecendo uma guerra, uma batalha entre os filisteus e os israelitas. Que é aquela historinha que quase todos vocês já conhecem. Que é a história que Davi derrotou Golias. Quando Davi derrotou Golias, ele já tinha o Espírito Santo, porque ele já tinha sido ungido por Deus. E Deus já estava começando a fazer a história, a crescer Davi, né, como um homem, como servo do Senhor temente. Olha só, já estamos se aproximando do fim, já estou no fim da mensagem, mas eu dei 2 lições a vocês, falta a terceira, tá bom? Então preste atenção. E aconteceu que os irmãos de Davi estavam lá na batalha, todo o povo de Deus, que era o povo de Israel,
eles estavam com medo dos filisteus, porque tinha um gigante muito grande que estava afrontando o povo de Deus. Ele estava colocando medo, porque ele era grande, ele era forte, e todo mundo ficou com medo. Disse, ele é tão grande, ele é tão forte, ele vai nos matar. E todo mundo ficou lá. E durante 40 dias, aquele gigante ela se apresentava, crianças, e dizia, cadê? Eu vou falar com as minhas palavras, tá bom? Cadê o povo de Israel? Cadê quem vai vir contra mim? E o gigante lá, afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus estava com medo. Mas Deus já tinha escolhido Davi, não era? Deus já tinha escolhido Davi. E sabe o que aconteceu, crianças? Aqui no capítulo 17, no versículo 37, diz assim: Disse mais Davi, o Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai embora, que o Senhor seja contigo. Então, também, olha só o que é importante. Davi, ele já tinha experiência. Ele já tinha derrotado leão e urso. Glória a Deus. E ele disse, não é esse gigante que vai me fazer parar, não. Porque eu tenho Deus. Então eu vou. Ele não vai ficar afrontando o povo. Ele não vai ficar afrontando o povo de Israel. E Davi, Saul colocou as armaduras em Davi, armou ele. Mas Davi não conseguia ir, porque ele não tinha experiência com aquilo. Ele tinha experiência com outras coisas. E olha só, primeiro, Deus ele olha para o nosso coração. Segundo, seja cheio do Espírito Santo. E terceiro, terceira coisa, use as suas ferramentas, aquilo que Deus deu experiência. Muitas das vezes, o nosso coleguinha, ele sabe fazer um desenho, ele sabe fazer uma coisa diferente de nós para evangelizar, para ganhar alguém para Jesus, ele tem mais amigos, mas nós podemos fazer de outra forma, com a coisa que a gente sabe usar. Seja, a gente sabe que aquele colega gosta de brincar e eu brinco a mesma coisa que ele, então eu vou brincar com ele, vou chamar ele pra ir pra igreja. Aquela outra pessoa, ele já tem, aquela criança tem o WhatsApp, então ele vai chamar pelo WhatsApp. Cada um trabalha com as suas ferramentas. Eu sei que se acontecer isso, eu vou ficar muito brabo, mas se eu tomar uma água, se eu deitar na minha cama, eu vou ficar com a minha mente relaxada e eu não vou pecar. Eu vou ficar brabo, ireis, mas não vou pecar. Então a gente vai criando as nossas estratégias, crianças, para ganhar almas, para não pecar, para, glorificar a Deus. Então, Davi, ele fez o quê? Pegou 5 seixos, pedrinhas lá no riacho, a sua funda, que é tipo, eu não sei, antigamente era uma funda, é quase como se fosse uma peteca. E ele foi lá, e foi na testa do gigante. Então, Davi já tinha sido escolhido por Deus, porque Deus não olhou para a aparência, Deus olhou para o coração de Davi. Ele foi aprovado pelo seu bom coração. Davi, ele foi ungido e foi cheio do Espírito Santo. E terceiro, Davi foi lá e não deixou o nome do Senhor ser envergonhado. E ele usou as ferramentas, as experiências que ele já tinha. E ele usou aquilo que ele sabia manusear, que ele sabia usar. Olha como ele foi inteligente. E ele ainda disse aqui no capítulo 45, que tem dizendo: Davi, porém, respondeu aos filisteus: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi estava dizendo: eu não vou deixar vocês afrontar nem envergonhar o nome do meu Deus. Eu vou
eu vou a vocês, em nome do Senhor Deus de Israel. Aquele que é o Deus vivo, aquele que é poderoso. Davi estava com a sua confiança total em Deus. E Davi disse, eu vou derrotar o gigante Golias e vou cortar a cabeça dele. E sabe que coisa maravilhosa que foi isso que aconteceu? Porque Deus era com Davi. Porque Davi, ele era escolhido de Deus. Então, crianças, olha só, guarde isso no seu coração. Deus olha para o seu coração. Seja cheio do Espírito Santo e use as ferramentas que você tem para ganhar alma, para não pecar, para deixar o coração limpo, aquilo que você aprendeu, pratique, tá certo? E outra coisa, assim como Davi disse, eu tenho Deus, o Deus de Israel, o Deus que é Deus desse povo, que não falha. Você também tem Deus, porque você é escolhido de Deus. Então a tia Dani quis trazer a história, um pouquinho da história de Davi para vocês, não só falando, né, que Davi derrotou o gigante, porque isso foi maravilhoso, mas falando um pouquinho lá, né, que quando Deus escolheu Davi, até esse ponto, né, do capítulo 17, que Davi derrotou o gigante, né? Então foi uma vitória para o povo de Israel, para a glória de Deus. Então, guarde isso no seu coração, porque Deus, ele olha pro coração. E você, assim como Davi, é escolhido de Deus. E Deus, ele é com você, ele é na sua casa, ele é na vida da mamãe e do papai, em todos, com todos, e ele é por todos. Amém? Então eu espero e eu acredito sim que vocês aprenderam e vocês guardaram e vocês vão praticar. Porque Deus, ele não olha para a aparência, ele não olha como o homem vê, ele olha para o coração. Então, ó, que o seu coração seja cheio de Deus, seja cheio de amor, seja cheio de paz, seja cheio de domínio, né, para não pecar, seja cheio do fruto do Espírito, que você seja criança a cada dia mais abençoada por Deus, tá bom? Olha só, quem aí está com saudade de mim? Alguém tá com saudade de mim? Eu espero que sim, porque eu continuo com saudade de vocês. Olha só, muito obrigada, crianças, por estarem aqui ouvindo a palavra de Deus. E deixa eu perguntar a vocês, de quem foi a história que nós aprendemos que foi escolhido por Deus? Ah, Davi, muito bem. Então, guarde essa palavra no seu coração, pratique, tá bom? Não deixe a palavra... o Senhor disse que a palavra dele não volta vazia, então alguma coisa boa, alguma coisa vai, né, trabalhar no seu coração, alguma coisa de bom vai ser reproduzido. Eu creio assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, feche aí os seus olhos, coloque a mão à altura do seu coração. E vamos mais uma vez, tá bom? Orar. Vamos finalizar falando com o nosso Deus? Amém. Falem assim junto comigo, tá certo? Orem com a tia Dani. Eu vou falar e vocês repetem. Digam assim: querido Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu aprendi que eu sou escolhido de Deus, escolhido do Senhor. Muito obrigado por esta palavra que nos abençoou nessa tarde. Que assim como Davi, que foi corajoso, que venceu, que não deixou que o nome do Senhor fosse envergonhado, assim venha ser comigo também. Que eu venha ser valente, que eu venha ser obediente e que o meu coração venha estar sempre limpinho. Porque quando o Senhor olhar para mim, eu serei aprovado, eu irei alegrar a ti. Amém e graças a Deus. Aleluia. Que assim seja, crianças, que quando Deus olhar para o nosso coração, ele venha estar limpinho e que nós viemos agradar e deixar Deus feliz. Em nome de Jesus. Amém? Vocês gostaram da palavra? Vocês gostaram do culto de hoje? Então deixa aí ó, o seu joinha, deixa aí
o seu like. Comenta se você quiser também, compartilha com os seus amigos, tá bom? Com o seu primo, com o seu vizinho, com o seu colega, que essa pessoa seja muito abençoado, tá certo? E que você seja um canal de bênção para a vida dos outros, tá bom? Então, olha só, um beijo no coração de vocês. Próxima terça nós estaremos aqui novamente para a glória de Deus e eu conto com você, tá bom? Olha só, tchauzinho, até mais. Beijo no coração. Pai seja convosco.